Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre este livro maravilhoso que é O Grande Enigma de Leon Denis, da FEB Editora. Vocês já leram esse livro, gente? É maravilhoso. Leon Denis já é maravilhoso, né? Tão poético. Bom, então pra gente conversar um pouquinho sobre esse livro, continua assistindo o vídeo, já clica aqui embaixo no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, aqui o livro se inicia com um capítulo chamado Ao Leitor, que Leon deixou um recadinho aqui pra gente antes da gente começar a leitura desse livro. E ele diz o seguinte: nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro. Eco das vozes do alto, ele te dará coragem, inspirar-te-á a paciência e a submissão às leis eternas. Então, a gente já fica sabendo aqui que esse é um livro para todos, não é mesmo? Porque todos nós temos esses dias de tristeza e de acabrunhamento. E aí, em seguida, nessa parte que é o leitor, Leon conta pra gente de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, né? Como aconteceu a ideia. E aí ele diz que em uma tarde de inverno ele estava passeando ali na costa de Provença e estava observando a natureza, né? Ele via assim a luz do sol e tocando as águas do mar. Eu não consigo traduzir para aconteceu a ideia. E aí ele disse que uma Siri, que é isso, filha? Tá vendo como o celular fica escutando a gente a todo momento? Silêncio. Ele disse que ele estava passeando em uma tarde de inverno ali na costa de Provença. O sol estava sobre as ondas do mar e a luz do sol fazia a água ficar brilhando, as rochas, e havia no ar um certo silêncio. E Leon pensava sobre a indiferença dos homens que se entregam aos prazeres da vida com o intuito de esquecer o propósito da vida. Estava pensando sobre seus deveres e responsabilidades. E aí foi nesse momento que uma voz disse a Leon Denis: publica um livro que nós te inspiraremos. Um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos não ser a vida uma coisa vã de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista do céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, regida por leis augustas e equitativas, acima das quais paira a eterna justiça amenizada pelo amor. Então, como vocês viram aqui, neste livro nós vamos encontrar um resumo de tudo que nós precisamos saber para a nossa caminhada aqui na Terra. Esse livro nos mostra que a vida tem um propósito, que a vida não é uma coisa leviana, é uma coisa séria. A gente tem que estar sempre ali lutando pelas conquistas do céu. A vida é uma obra grave e elevada de edificação, de aperfeiçoamento, e ela é justa. Então, olha só, esse livro promete, hein? Curtinho desse jeito, mas ele traz aqui uma orientação para os nossos caminhos terrenos. Se você achar que pode ser sério, me peça. Gente, a Siri hoje está impressionante. Essa obra vem nos ajudar a responder perguntas que são grandes enigmas para nós, né? Por que existimos? O que é Deus? Onde encontrar Deus? E ela é dividida em 3 partes. A primeira parte se chama Deus e Universo, a segunda, o livro da natureza, e a terceira, a lei circular, a missão do século XX. E no primeiro capítulo dessa obra, a primeira frase já é uma pergunta, que é a seguinte: há uma finalidade, há uma lei no universo? Então, nessa primeira parte da obra, Denis vai falar sobre os mundos, a força, o éter, o quanto a linguagem humana é impotente para exprimir a ideia do ser infinito que é Deus. Na página 18, Leon Denis diz o seguinte: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que a tua morada terrestre te oferece.
por toda parte, à luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Olha só, gente, fala isso aqui numa poesia. Maravilhoso, não é não? E Denis vai nos ensinar justamente isso, sabe? É um olhar que a nossa sociedade tem até perdido, porque a gente fica com pressa para correr atrás das coisas da vida, né? O normal. E às vezes a gente esquece de que a gente encontra Deus em todos os lugares. E aqui Denis está mostrando pra gente como Deus está em tudo e como que a gente pode fazer essa conexão com Ele. E aí ele fala uma coisa muito interessante que nesse começo aqui também, ele fala assim que os nossos sentidos exteriores, eles foram limitados, mas que esses sentidos eles vão se apurando, né, no decorrer das várias existências que a gente tem, na medida que a gente vai se aperfeiçoando, que o universo ele vai se desvendando aos nossos olhos na mesma proporção em que a nossa capacidade de compreender as leis da natureza também vão se desenvolvendo. Denis, então, nos chama para essa volta para dentro de nós, para que a gente se reconheça e veja todo o poder que nós temos dentro de nós. Ele diz assim na página 29. Eu falo o número da página, gente, porque vai que alguém quer, né, ir acompanhando aí com o seu livro. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos, e essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de todos os nossos males. Então, Leon Denis, além de estar nos ensinando aqui a ver Deus em tudo, ele também está chamando nossa atenção para que a gente nos conheça, porque só nos conhecendo, evoluindo e aperfeiçoando, é que nós vamos conseguir aproximar cada vez mais de Deus, entender e compreender mais as suas leis e poder viver em conformidade com essas leis. Na página 30, ele diz o seguinte, sobre o trabalho, sobre a tarefa. A tarefa que cada um tem a realizar resume-se em 3 palavras: saber, crer, querer. Isto é, saber que temos recônditos e inatos recursos incalculáveis. Crer na eficiência de nossa ação sobre os 2 mundos, o da matéria e o do espírito. Querer o bem, dirigindo nosso pensamento para o que é belo e grandioso, conformando as nossas ações com as leis eternas do trabalho, da justiça e do amor. Então ele está chamando a nossa atenção justamente para isso, né? Há todo um trabalho que eu, você, todos nós precisamos fazer em relação ao conhecimento de nós mesmos. Não há progresso sem o autoconhecimento. Um outro assunto que eu acho bem interessante é sobre a felicidade. Eu já falei isso aqui no canal, eu acho, e Leon Denis, ele fala o seguinte sobre a felicidade. Ele diz assim: na lenta ascensão que leva o homem a Deus, procuramos antes de tudo a aventura, a felicidade. Todavia, em seu estado de ignorância, não poderia ele atingir esses bens, porque os procura quase sempre onde não estão, na região das miragens e das quimeras, e isso por meio de processos cuja falsidade só lhe aparece depois das decepções e dos sofrimentos. São esses sofrimentos que nos esclarecem. Nossas dores são lições austeras. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria, passageiras e imutáveis, mas na perfeição moral. Nossos erros e faltas repetidos, com as fatais consequências que trazem, acabam por nos dar a experiência, e esta nos conduz à sabedoria, isto é, ao conhecimento inato, à intuição da verdade. Chegado a esse sólido terreno, o homem sentirá o laço que o une a Deus e avançará, em passo mais seguro, de estádios em estádios, para a grande luz que não se extingue nunca. Leon Denis fala umas coisas que a gente fica assim, muito reflexiva, não é não? Bom, Leon Denis também está mostrando nesse livro como todos nós estamos ligados, e não só os homens, mas nós estamos ligados com tudo, né? Com uns aos outros, com a natureza, com o universo, com os planetas, com tudo. Na página 35,
Ele fala o seguinte: todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Então, a importância da gente ter esse olhar sobre tudo e sobre todas as coisas, né? Então, nessa primeira parte, Denis nos mostra como todo o universo funciona sob uma vontade maior e harmônica e como todos os seres estão ligados e se influenciam reciprocamente. Nesses primeiros capítulos, então, dando uma pequena resumida aqui, Denis está mostrando como o conhecimento da verdade e de Deus e suas leis sobre o mundo e a vida é o que há de mais necessário e essencial, porque é Deus que nos inspira, nos sustenta, nos dirige, mesmo que a gente não saiba disso. E Denis nos diz que essa verdade é tão clara e acessível que basta a gente procurar sem preconceitos, sem reservas. E é isso que Denis vai fazer nesse livro, vai nos ensinar a ver Deus em tudo e a encontrá-lo e como entrar em contato com Deus. Olha o que ele diz na página 58. Ok, isso é o que eu encontrei na internet Meu sobre Deus! Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu. Por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Lindo demais. E lá na página 75, ele nos ensina a conectar com Deus. Ele diz assim: meus irmãos, recolhei-vos no silêncio das vossas moradas. Elevai frequentemente a Deus os transportes de vossos pensamentos e dos vossos corações, expondo-lhe vossas necessidades, fraquezas, misérias, e nas horas difíceis, nos momentos solenes da vida, dirige-lhe o apelo supremo. Então, no mais íntimo de vosso ser, ouvireis como que uma voz a vos responder, consolar, socorrer. Essa voz penetrará de uma emoção profunda, fará talvez brotar vossas lágrimas, mas levantar-vos-eis fortalecidos, reconfortados. Aprendei a orar do mais profundo de vossa alma, e não mais da ponta dos lábios. Aprendei a entrar em comunhão com vosso Pai, a receber seus ensinamentos misteriosos, reservados, não aos sábios e poderosos, mas às almas puras, aos corações sinceros. Quando quiserdes achar refúgio contra as tristezas e as decepções da terra, lembrai-vos de que há somente um meio: elevar o pensamento a essas puras regiões da luz divina, onde não penetram influências grosseiras do nosso mundo. Os rumores da paixão, o conflito dos interesses não vão até lá. Chegando a essas regiões, o espírito se desprende das preocupações inferiores, de todas as coisas mesquinhas de nossas existências, paira acima da tempestade humana, mais alto que os ruídos discordantes da luta pela vida, pelas riquezas e honras vãs, mais alto que todas essas coisas efêmeras e mutáveis que nos ligam aos mundos materiais. Lá em cima o espírito se esclarece, inebria-se dos esplendores da verdade e da luz. Ele vê e compreende as leis do seu destino. Perfeito, gente! Nossa, Leandro, maravilhoso! Enfim, na segunda parte já chamada O Livro da Natureza, Denis nos ensina como olhar para a natureza. Como podemos aprender com o céu e com as estrelas, com os oceanos, com as florestas. E na página 93 ele fala o seguinte pra gente: a natureza nos mostra, em toda a beleza da vida, o prêmio do esforço paciente e corajoso e a imagem dos nossos destinos sem fim. Ela nos diz que tudo está em seu lugar no universo,
mas também que tudo envolve e se transforma almas e coisas. A morte é apenas aparente. Aos tristes invernos sucedem os dias primaveris, cheios de vida e de promessas. Tem um capítulo nesse livro chamado A Montanha, que é um registro de viagens de Denis, onde ele conta o que ele está vendo, né, a paisagem e o que ele estava aprendendo com aquela paisagem. E aí ele nos lembra da importância da gente ter esses momentos na nossa vida, né, de viajar para um lugar calmo e se recolher. Ele fala o seguinte, página 107, que eu vou ler agora. Nossos deveres e nossa tarefa cotidiana nos absorvem, nos retém longe das fontes puras do pensamento. Eis porque é bom essa lutar, voltarmos de tempos em tempos para a natureza, a aurir forças e inspirações. E aí na 109 ele fala o seguinte, esses grandes pousos da vida são indispensáveis para que nos retemperemos, nos reconheçamos, para que possamos ver o fim supremo e nos orientarmos em passo seguro para esse fim. Então, à semelhança dos profetas, descemos dos cimos engrandecidos, iluminados de uma claridade interior. Gente, né? Quem não viaja e depois volta da viagem assim, aliviado, não é? Acho que todo mundo sente um pouco disso quando a viagem é uma viagem mais tranquila, né? E na terceira parte da obra, ele fala sobre a lei circular, que é a lei que rege tudo. A vida, as idades da vida e a morte, né? A lei que rege todos os seres e coisas. E depois ele fala um pouquinho da reencarnação. Bom, é um livro para ser lido com calma, meditando, estudando sobre o que está sendo dito aqui, né? Apesar de ser um livro pequeno, é um livro que a gente demora um pouco mais na leitura, porque é uma leitura que exige calma mesmo, né? E porque tem muita coisa aqui para ser absorvida. Eu li um artigo de Reformador recentemente, que é aquela revista da Federação Espírita Brasileira, e o artigo era sobre o trabalho. Sobre o trabalho? É. E aí o autor falava sobre a diferença, né? A gente tem um trabalho do corpo e um trabalho do espírito. O trabalho do corpo a gente normalmente faz ali na pressa, às vezes sem nem pensar muito, mas o trabalho da mente ele já exige paciência, ele exige tempo, né? Como Leon Denis tá falando aqui pra gente, então às vezes esses momentos de parar e se recolher é necessário para que a gente, sabe, pare de ser tão apressado assim, porque a gente necessita de pensar, refletir, né, quando a gente tá lendo um livro desse. Bom, você já leu esse livro? O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversando, mas antes do vídeo acabar, eu ainda queria ler para vocês, né, alguns trechos desse livro aqui, que está na página 117, que eu achei maravilhoso, olha só. Espírito, alma, tu que percorre essas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Em teu estudo, aurirás com coragem e confiança o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência. Torna-a mais vasta, mais sensível. E aí na página seguinte, página 118. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza. É a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, do espírito, do pensador. Observa o firmamento profundo. Os astros que o povoam são os estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via a que teu destino te conduz. E aí, só mais uma coisinha. A contemplação e a meditação provocam o despertar das faculdades psíquicas e por elas todo o mundo invisível se abre à nossa percepção. Bom, gente, eu não sei se vocês têm o costume de meditar, né? Mas os livros espíritas, e não só espíritas, mas espiritualistas também, sempre falam sobre o quanto, para a gente conversar com Deus, a gente faz uma prece
mas quando a gente quer ouvir Deus, a gente faz um silêncio, a gente medita, né? A gente se recolhe e essa meditação, essa contemplação pode ser feita de diversas formas. Bom, eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já leu, vamos conversando sobre essa obra, o que esse vídeo te trouxe. Desde já agradeço muito por cada um que está aqui, cada um que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo do canal. Tchau!